seja muito bem-vindo, este é o videocast O Alfenense e hoje estamos recebendo um convidado muito especial, que é o padre Hilton Marques, ele que está à frente da paróquia de São Pedro aqui em Alfenas. Ele vai falar um pouquinho das atividades, de tudo que acontece na comunidade. Padre Hilton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui do videocast O Alfenense. É uma alegria, Américo, estar aqui com vocês, com a audiência do videocast do Alfenense, estar aqui com você, com o Gilson. É uma grande alegria juntos podermos partilhar e, sobretudo, falar de fé, de esperança, falar de amor, falar de testemunho e, sobretudo, o centro, o nosso Deus. Certo. Conta para nós, você é alfenense e de onde veio essa vocação? Quando que você descobriu, falou assim, eu quero ser padre? Ah, muito bem, Américo. Foi o seguinte, desde assim, a minha família é muito católica, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. E sempre muito ligado tanto à minha avó materna quanto à minha avó paterna. E a gente costuma de rezar o terço em família, de meditar a palavra. E desde criança eu queria ali ajudar de alguma forma. Ou rezar o terço, ou meditar a palavra e explicar. E ali eu sentia alguma coisa. Também quando eu ia à missa, na época aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, o Padre Homero, eu via ele celebrando, aquilo me encantava. Padre Homero, famoso. E eu ficava imitando, sabe, Américo? Ficava imitando o padre, né? E ali, tinha um princípio de vocação, mas nada muito certo ainda. Era algo muito infantil ali. Na adolescência, tive meu tempo de rebeldia. Não vou mexer com isso mais não. Né? Quando até que surgiu de novo. E surgiu dentro da comunidade, dentro da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu era coroinha, acólito, e fui ali discernindo, procurei o padre, na época o padre Arnoldo, falei para ele, olha, eu quero ser padre, e ali começou todo um processo, e fui discernindo e entrei para o seminário em 2014. Entrei para o seminário dia 2 de fevereiro de 2014, e ali com a vocação, sentindo aquele chamado, de servir, de celebrar, de estar com o povo de Deus e sentindo que eu queria entregar minha vida a este Deus que é o centro da minha existência, é o centro da nossa existência. Sim. Então foi esse o contexto. E a minha família me apoiou muito sempre, meu pai, minha mãe, sempre de igreja, sempre ali. Então eu tive um berço também que a raiz também foi muito forte também. Isso é muito bom. E você é jovem, posso dizer assim, né? Bem jovem. Como que foi estar à frente? Como é que estar à frente dessa paróquia, né? Que é de São Pedro, que é grande, tem muitas comunidades. Como é que é esse dia a dia? Tantas coisas a fazer. Olha, Américo e querido irmão e irmã que nos acompanha, né? Eu falo que é um grande desafio. Na minha cabeça, quando eu estava no seminário, eu sempre falava com os colegas seminaristas que eu ia para um lugar pequenininho. E eu queria ir para um lugar pequenininho, queria ser padre, eu falo padre de aldeia, né? Eu queria ser um padre mais rural e tal. Nunca imaginei na minha vida vir para Alfenas, minha terra natal. Nunca imaginei, nunca achava que era impossível, então, porque é muito raro acontecer, né? Apesar que já aconteceu na história de Alfenas, de ter vários padres alfenenses como párocos aqui, mas eu achava impossível. E quando o senhor bispo me mandou primeiro para São Pedro como vigário paroquial, nossa, vigário paroquial dessa paróquia tão grande, em Alfenas, na minha terra natal, já vai ser um desafio. Quando o senhor bispo me procura o ano passado e fala assim, olha, Padre Hilton, o senhor vai precisar ser o pároco desta paróquia. O pastor, né, está à frente dessa paróquia. É um outro grande desafio. A paróquia São Pedro hoje, ela engloba praticamente quase toda a região norte da cidade de Alfenas, né? Tanto rural quanto urbano. Então é um território imenso, vasto, é uma paróquia assim, muito populosa, cheia de desafios. Nós temos quase 50 pastorais, movimentos, serviços, equipes. Então é uma paróquia assim, tudo muito grande.
Sim. Então isso exige muito do padre. A minha agenda, eu brinco, né? E tem hora que eu perco até o controle, né? Porque eu falo assim, meu Deus do céu, tem isso, tem aquilo outro. E às vezes parece que é porque o padre é muito enjoado e muito importante. Não, é porque é muita coisa mesmo para dar conta. Mas é um lugar muito abençoado. Eu falo que o povo ali da paróquia, eu sou muito grato de estar ali. É um povo muito abençoado, é um povo que ama o que faz, é um povo próximo, é um povo dedicado. Todos os desafios que a gente lança, eles abraçam e fazem. É uma paróquia animada, é uma paróquia da acolhida. Eu acho muito bonito isso lá na São Pedro, como eles amam acolher. Nós vivemos um mundo diferente, né? Eu até numa entrevista anterior com uma outra pessoa, a gente até comentou que a gente é analógico, né? E hoje a internet, esse advento de muita comunicação, muita velocidade, como é conseguir agregar tanto os jovens quanto as pessoas mais velhas nessa comunidade? Nossa, excelente pergunta. Américo, olha, eu vou te dizer uma coisa. Essa questão de agregar, de trabalhar a comunidade, é um desafio assim, constante, e o padre tem que se reinventar. Eu vou contar para você um contexto da vida do padre. O padre às vezes levanta cedo, ele tem que ir a um velório, ministrar a exéquia, né? A encomendação. Depois sai do velório, tem um casal ali que quer conversar com o padre que vai casar. Então eu estava num momento triste, agora eu vou para um momento feliz. Daquele casal tenho que ir ao hospital, a unção dos enfermos. E assim vai. Aí é um batizado que você tem que fazer, a missa. É uma pessoa com algum problema muito sério que vai procurar o padre para desabafar ou confessar, enfim. O psicológico do sacerdote, ele precisa estar bem preparado, por isso a vida de oração é necessária, para conseguir agregar e ser pastor de todos. Sim. Porque você encontra um fiel muito às vezes alegre e o outro muito triste, um fiel cheio de esperança e o outro totalmente desanimado, e você precisa estar com aquele fiel inteiro. Como faz para acolher criança, né? Com as crianças, eu sempre falo, se colocar junto na posição de escutá-las, de acolher. A criança, ela quer ser notada, né? Lá tem a missa das 10h30 no domingo, a missa das crianças. Eu faço um exercício de fazer que elas estão sendo percebidas por mim. Sim. Os jovens, a mesma coisa. O jovem, ele quer ser notado, percebido, e o jovem quer justamente alguém que olhe para ele com admiração, que olhe com ele com esperança. Então eu procuro fazer isso também. Para os idosos, essa acolhida, essa proximidade, enfim, e para os casais também. Enfim, a vida do padre é você estar inteiro com. Certo. E esse estar inteiro com, em um mundo onde as pessoas têm medo de se expor, medo de se entregar, medo de se... É um desafio, assim, hercúleo, assim. Sem dúvida. Mas quando você consegue, Américo, passar essa fronteira e chegar ao coração de alguém, é gratificante demais. Eu observo, levo minha filha na missa aos domingos, e eu observo que você tem um carisma muito grande, né? Faz uma forma diferente na missa com as crianças, a participação delas. Da onde que você tira essa inspiração? Tem uma hora até brinco com a minha esposa, tá parecendo o Silvio Santos, sabe que beleza? Eu imito o Silvio Santos, eu sou meio imitador. Sim, é muito legal. Mas eu tiro isso porque vamos aprender com ele, né? Já que citamos o Silvio Santos. Foi um ótimo comunicador, desculpe ter interrompido. Perfeito, um ótimo comunicador. Independente das coisas, mas foi um ótimo comunicador. Um gênio. Sim. Um gênio. E o Silvio Santos, eu sempre imitando ele, né? Mas uma coisa que eu aprendi com ele é que o Silvio Santos sempre trata cada pessoa como um protagonista, como uma celebridade. Sem dúvida. Esse era o sucesso dele, né? Ele trata cada um como uma celebridade. Ele olha para as colegas de auditório e trata cada um como celebridade. Agora, na vida de pastor, de padre, eu procuro tratar cada um como irmão, como filho muito amado, muito amada de Deus. E as crianças, em particular, da onde eu tiro tudo aquilo, é que eu tento fazer, né? As crianças, elas entenderem que elas também estão celebrando a missa. Então eu procuro
mostrar para elas que não é só o padre ali, elas também fazem parte, elas também celebram, elas também estão em torno do altar, em torno da Eucaristia, em torno da palavra, que elas também estão vivendo a graça sacramental. E quando elas percebem isso, elas se tornam, elas falam, peraí, gente, é importante estar aqui. Eu estou celebrando, eu não estou aqui como um mero espectador, eu não estou aqui como um mero alguém que está apenas ouvindo ou vendo, mas eu estou aqui participando, eu estou vivenciando, experienciando. E isso para uma criança é fundamental. Sem dúvida. Hoje o mundo vive um desafio, né? Essa questão de polarização, que acaba afetando de uma certa forma também na parte religiosa. Muito. Na sua visão, qual que é o maior desafio hoje da igreja para manter a comunidade unida, para baixar os ânimos, mostrar o caminho, né, que é o de Jesus, que é o do amor, que é o da compaixão, que é de compartilhar? Olha, o desafio hoje, primeiro, a gente não pode negar a realidade está aí, né? Então existe um mundo dividido, polarizado, em vários aspectos. Sim. Direita, esquerda, centro, neoliberais, comunistas, enfim, por aí vai, né? O mundo está vivendo isso. Sim. O que cabe a nós, igreja, não é tomar um lado. A igreja ela não pode ter partido, a igreja não pode ter uma ideologia, porque um dia que um líder religioso ou a igreja toma ela está traindo a sua essência. Porque a igreja tem um lado definido. Sim. É o Evangelho, é Jesus Cristo. Então, qual que é o lado do padre? É o Evangelho. Eu estou do lado do Evangelho. Se a liderança de direita ou de esquerda tem algum ponto de vista que converge com o Evangelho, vamos dialogar. Aquilo que é contra o Evangelho, eu não vou aceitar. Não tem porquê. Então, a nossa métrica é o Evangelho. E tem que ser o Evangelho. Então, eu não posso colocar a vida de comunidade, colocar o discurso religioso dentro de uma caixinha de partido A, B ou C, ou de bandeira A ou B ou C, porque o discurso da igreja, o discurso do padre, o discurso do pastor da comunidade, ele precisa ser baseado na pessoa de Jesus Cristo. Ele precisa ser baseado naquilo que o Senhor deixou para nós. Então, é isso que tem que ser a nossa base. Porque quando a gente tem essa métrica, você pode tranquilamente acolher a todos. Acolher o cara que pensa mais à esquerda, o que pensa mais à direita, o que pensa mais ao centro. Você acolhe a todos, mas você acolhe a todos, não que você está sujeitando a bandeira A, ou B ou C, mas você acolhe em nome do Evangelho. E a partir do Evangelho, você se relaciona e propõe alguma coisa. Essa dinâmica sua, que você disse que hoje você está à frente sozinho da paróquia, né? Como é que está a questão de ter um auxiliar, uma pessoa para ajudar? Olha, excelente pergunta e aqui em primeira mão para a nossa audiência do videocast do Alfenense, vai ter um vigário, né? O senhor bispo muito preocupado comigo, preciso agradecê-lo, vai nos enviar um padre para me ajudar. Olha que beleza. Um padre recém-ordenado, natural de Passos, padre Marco Túlio Damasceno Barbosa, ele está atualmente em Cássia, onde eu também trabalhei, vem para cá, até brinquei com ele, ele está seguindo meus passos. Olha, né? só que beleza. E é um padre excelente, ele prega muito bem, canta muito bem, eu tenho certeza que ele tem vários outros, muito trabalhador, justo, muito correto, tem muita assim, garra, eu admiro muito ele por isso. Então ele vai colaborar muito com a Paróquia São Pedro. Vai vir dia 2 de julho, ele vai ser anunciado pela Diocese, mas o bispo disse que eu já podia falar, então já estou falando para a audiência aqui do videocast do Alfenense, que vai ajudar muito, porque olha, sozinho na São Pedro assim, é muito difícil. Eu estava tendo a ajuda do Padre Luciano, só que o Padre Luciano só vinha sábado e domingo, né, por causa do seminário. O Padre Luciano ajudou demais, fez um grande trabalho, deixou uma marca muito grande, mas por causa das limitações, estava uma ajuda bem limitada nesse sentido. Mas agora com o Padre Marco, certamente a gente vai fazer muita coisa, porque a paróquia precisa e merece
ser bem cuidada, bem assistida. Uma marca que eu noto, né, em você é a questão da união, que você consegue fazer com a comunidade. O exemplo foi a questão do Corpus Christi, de voltar à tradição do tapete, né? Como é que foi de onde surgiu essa inspiração de chamar, né, fazer aquele chamado da comunidade e todo mundo participando daquele jeito, de madrugada, com frio, ir lá fazendo, e no outro dia, aquela maravilha, né? Olha, eu tenho a capela do Santíssimo na casa paroquial. Para quem não sabe, o padre pode pedir ao bispo, e o bispo autoriza, e a casa paroquial tem uma capela para o padre fazer suas orações, enfim. E aí, antes de tomar uma decisão, como pároco, eu sempre procuro ir lá conversar com Jesus, para ver se é a vaidade do padre. Se for vaidade do padre, o Senhor Jesus corta. E se for o desejo do Senhor Jesus, que ele me inspire para acontecer. E ali eu fui à capela e me veio voltar às raízes, voltar à tradição. Esse tempo atrás, aí eu fui puxando a memória em oração. Foi me incomodando. Fui vendo Corpus Christi por aí afora, e aí não estou julgando. Sim. E aí o pessoal foi deixando de fazer, deixando de... Mas, gente, isso é nosso. Se nós vamos deixando as coisas nossas morrerem, daqui uns dias, sabe? Isso em tudo. Eu estou falando do Corpus Christi, mas aqui eu abro um parêntese para a nossa audiência. Igual desfile cívico. Está perdendo valor. Não pode. 7 de setembro, todos nós temos que estar lá. Sim. Empenhados. Dia 15 de outubro, todos nós temos que valorizar as datas cívicas. Isso faz parte da identidade de um povo. Não, beleza. E na parte, o que eu posso fazer como pastor, como padre da minha paróquia? Vamos resgatar a tradição, vamos fazer o tapete. Lancei o desafio no Conselho Pastoral Paroquial, CPP, eles abraçaram o desafio, e aí eu falei, quero todo mundo trabalhando, vamos todo mundo trabalhar. Nem que cada um fique com um quadradinho, não tem problema, mas todo mundo trabalhando. Sim. Em resumo, foi chegando gente, nós tivemos mais de 400 pessoas. Que maravilha. Trabalhando, fazendo, no frio, como você bem colocou, foram de madrugada, mas todo mundo com um sorriso no rosto, e enquanto tinha uns fazendo, tinha outros servindo café, tinha outros, sabe? E ali, aquele clima gostoso, prepararam, fizemos a linda procissão, terminou a procissão também, juntou os servos, mais gente para limpar, deixar as ruas impecáveis, e é isso. Isso é comunidade. E qual que é a intenção? Trabalhar sempre para Jesus, porque ele é o centro, a tradição e depois a união da comunidade. Porque o trabalho em conjunto faz eu conhecer o outro, eu saber os talentos do outro, eu respeitar ainda mais aquele irmão que serve às vezes comigo na leitura, como ministro da Eucaristia, na porta, na acolhida, na outra pastoral social, enfim. Mas eu conheço mais o meu irmão, conheço mais os talentos dele. E quais são os desafios que você colocou para serem vencidos à frente da paróquia? Hoje, os nossos desafios, eu vou falar primeiro dos desafios materiais. Sim. A paróquia São Pedro, como eu disse no começo da nossa conversa, nosso bate-papo, ela é uma paróquia enorme, grande. E como ela é enorme e grande, tudo nela é enorme e grande. Inclusive os desafios materiais, né? A manutenção dos nossos prédios. Graças a Deus, assim, a comunidade é muito empenhada, muito animada, e nós estamos numa obra lá muito grande, que é o Centro de Eventos São Paulo Apóstolo. Estamos, assim, graças a Deus, já fechando todo o espaço de bloco, fazendo uma obra muito bem feita, devagar, na medida que entra os recursos, a gente aplica, e é um desafio que a gente está vencendo. E também a manutenção das nossas capelas, né? Eu sonho em reformar a Capela São José Operário, no bairro Morada do Sol, que ainda é aquele salão usado muitas vezes para vários eventos. Então eu sonho em reformá-la, sonho em reformar a Capela São Carlos Borromeu, lá no Jardim São Carlos. Ela é muito importante ali, ela cumpre um papel também social naquele lugar. Então eu quero valorizar a Capela de São Carlos Borromeu nesse sentido. A Capela São Judas a gente já fez algumas melhorias lá no bairro Vista Grande, mas precisamos fazer mais. Enfim, e tem a antiga matriz, que é uma joia. Eu falo que é uma das igrejas mais bonitas, assim, você olha a fachada dela, sim, chama atenção, que a gente tem que cuidar dela, e a nova também, ambas com a pintura já bem desgastada, externa. E eu sonho pintá-las, dar uma melhorada
ali valorizar o que elas são para a paróquia São Pedro. Certo. E para a gente encerrar, né, o que você diria para as pessoas, para a comunidade de São Pedro e também para a comunidade geral, para todos que estão nos assistindo? Olha, primeiro vou dirigir a você, meu irmão, minha irmã paroquiano, paroquiana. Como eu amo ser padre de vocês. Como eu amo ser família de Deus com vocês. Eu sempre falo isso, sabe, Américo? Sim. Sempre falo isso. Eu amo estar com vocês. Eu amo aprender com vocês. Eu amo ser pastor de vocês. Porque vocês me ensinam todos os dias. Me ensinam com a dedicação, com a garra, com o amor, com a acolhida, com a perseverança. Vocês realmente vestem a camisa da paróquia. Então a vocês, meu muito obrigado. Obrigado por me acolherem. Obrigado por estar comigo. Eu posso dizer abertamente, eu amo estar com vocês. E para todos que nos acompanham, eu quero dizer o seguinte, olha, nós cristãos temos a graça de viver em comunidade. Então viva a sua comunidade, viva essa graça de ser família de Deus, viva aprendendo um com o outro. Você que não é cristão, que tem outra denominação religiosa, quis acompanhar essa conversa, tá curioso para saber o que um padre pensa, fala ou faz, digo a mesma coisa. Se você tem a sua fé, a sua experiência religiosa, fique na sua comunidade de fé. Se você não tem, por N motivos, que você, então, junto dos seus, faça uma experiência de comunidade. O ser humano, biologicamente falando, cientificamente falando, sozinho está fadado ao fracasso. Quando ele se coloca com o outro, ele está certamente no caminho da vitória, da realização, não importa a religião, não importa aquilo que ele pensa ou faz, mas quando ele está junto com alguém, você cresce, você evolui. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado pela sua participação aqui no Videocast Alfenense. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço, Américo, agradeço o Gilson também, e agradeço toda a audiência. É uma honra estar aqui no Videocast Alfenense. Para mim é uma honra. Obrigado. Nós que agradecemos. Este foi mais um Videocast Alfenense. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso programa. Até o próximo e agradecemos também aos nossos apoiadores.